Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês sobre a possibilidade de tratamento com células NK modificadas geneticamente, então, para expressar o CAR, né? Esses são os meus conflitos de interesse. Então, antes de começar a falar para vocês do CAR-NK, eu tenho que falar, obviamente, um pouquinho do CAR-T. Eu sei que já foi muito bem falado nas palestras anteriores, mas é realmente uma terapia que vem revolucionando e trazendo uma possibilidade de tratamento para pacientes que antes não teriam essa possibilidade de cura, né? Então, os primeiros estudos com a terapêutica com célula CAR-T, na verdade, foram publicados no final de 90, né, próximos a 2000, e aí a gente viu que depois, nesse próximo século, no século que a gente está vivendo agora, no começo dele a gente já via as publicações com o CAR de segunda geração. Em 2010, a gente teve o primeiro reporte de paciente tratado com células CAR-T contra o CD19 para linfoma difuso de grande célula B, para LLC e depois, posteriormente, para LLA. Em 2017, o FDA aprovou o primeiro produto com base de célula CAR-T anti-CD19 para tratamento de pacientes com LLA, adultos jovens e crianças, LLA então refratário recidivada. E a gente tem também agora aprovação de 3 diferentes produtos com células CAR anti-CD19 para tratamento de linfoma difuso de grande célula B, no contexto de doença refratária ou recidivada, que seria então o Tisacel, o Axicel e o Lisocel. Também temos a aprovação do CAR anti-CD19 para linfoma de células do manto. E agora, umas semanas atrás, a gente teve a aprovação do primeiro produto com células CAR-T contra o BCMA para tratamentos de pacientes com mieloma múltiplo. Então, como vocês podem ver, em razão desses resultados surpreendentes, hoje a gente tem 5 produtos diferentes de terapia celular com células CAR-T para tratamentos de neoplasias hematológicas. Eu vou falar rapidamente desse estudo, que para mim é muito significante, uma vez que é um estudo com uso de célula CAR anti-CD19 para pacientes adultos jovens e pediátricos com diagnóstico de leucemia linfóide aguda, refratário recidivada, que até então a gente sabe que tem um prognóstico ruim. Esse estudo, então, ele foi colocado 92 pacientes, esse estudo multicêntrico, fase 2, com 25 centros, em que a gente teve a real infusão em 75 desses pacientes. A gente vê uma mediana entre o início do paciente no estudo até a infusão de 45 dias. Então, aqui a gente pode ver que realmente teve um tempo prolongado nesse período de manufatura em que o paciente realmente receberia as células CAR-T. A gente teve uma falha de manufatura de 8%, mas, então, esses são os dados que eu queria lembrar vocês agora um pouco na minha palestra, mas vimos uma resposta clínica muito importante, com uma taxa de resposta de 81%, com uma taxa de resposta com DRM negativo, inclusive, né, com resposta completa. Esses pacientes eles tiveram uma sobrevida global em 12 meses de 76%, com uma sobrevida livre de progressão de 50%, e com isso o FDA aprovou o primeiro produto à base de células CAR-T para a leucemia linfóide aguda. Um detalhe, então, que eu queria lembrar a vocês seria exatamente isso, essa demora no tempo de manufatura, e se a gente considera realmente a intenção de tratamento, cai um pouquinho, de 66%, mostrando que alguns pacientes que foram colocados no estudo não tiveram tempo para receber essas células CAR-T. Então, isso por quê? Porque a gente tem um desafio, sim, pensando que as células CAR-T é proveniente de um paciente do próprio paciente, então o paciente ele precisa ser submetido a uma leucaférese, esse produto vai então para um laboratório especializado, onde vai ser feita a manufatura, então é um processo em que a gente está fazendo um produto autólogo, né? Com isso,
Alguns pacientes acabam progredindo e morrendo enquanto esperam a manufatura, em torno de 10 a 20%, e de 5 a 7% a gente vê aí nos estudos uma falha de manufatura. Além disso, a gente tem que pensar que um outro desafio com as células CAR-T seria a variabilidade de células, né? A gente está usando um produto do próprio paciente, umas células do próprio paciente. Então, esses linfócitos T têm uma variação de paciente para paciente, levando em consideração também a doença. Então, não é sempre que a gente vai fazer o melhor produto possível. Também é um processo que tem custos, é um processo caro, não só por todo esse processo de manufatura, mas também porque é paciente específico. Então, cada paciente vai ter a sua própria célula CAR-T para o seu tratamento. Além disso, há um desafio na comercialização, pensando que essas células precisam realmente ir para um laboratório especializado, onde vão ser manufaturadas, e isso acaba sendo um desafio. Então, quando a gente compara o que seria o tratamento com célula CAR-T, com a célula NK, eu queria mostrar através dessa figura o que realmente acontece. Então, quando a gente está pensando no tratamento com célula CAR-T autólogo, no momento que a gente decide se o paciente vai fazer o tratamento com essas células CAR-T, a gente tem que lembrar, então, que vai ter que ser coletada essas células vão ter que ir, então, para um laboratório onde elas vão ser manufaturadas. Essa manufatura gira em torno de 2 a 4 semanas. Essas células precisam ser liberadas para uso, para, então, ser disponibilizado novamente para o centro em que esse paciente vai ser tratado. Diferente quando a gente está pensando num produto halogênico. Então, no momento em que a gente decide como esse produto halogênico, vindo de diferentes fontes de células efetoras, hoje eu vou falar para vocês das células NK, a gente poderia manufaturar esse produto e ter um produto pronto para uso, que é o que a gente fala de off the shelf, e através desse produto pronto, então, ele está disponível para o paciente receber no momento em que a gente fala, esse paciente precisa de tratamento, ele já estaria pronto e facilmente disponível. Então, aí eu quero trazer para vocês aonde eu acho que seria um grande benefício do uso de células CAR-NK. Falando, então, o que seriam células NK? São células diferentes dos linfócitos T, né? Então, as células NK são células do sistema imune inato, elas expressam CD56, não expressam CD3, elas são ativadas e elas acabam exercendo a sua atividade antitumoral através de um balanço entre receptores ativatórios e receptores inibitórios. Diferente dos linfócitos T, as células NK não possuem TCR, então isso possibilitaria também com que a gente tivesse um produto halogênico que não causasse doença do enxerto contra-hospedeiro. Essas células elas acabam exercendo a sua atividade antitumoral através de liberação de grânulos citotóxicos ou através de receptores de morte. Elas têm a capacidade de produzir citocinas e, com isso, comunicar e ativar outras células do sistema imunológico a também exercerem a sua função antitumoral. E essa célula apresenta um receptor que chama CD16, que consegue se ligar em anticorpos na porção FC, e assim ele consegue exercer a atividade de citotoxicidade celular mediada por anticorpo. Então, é exatamente assim que a célula NK trabalha. Ela tem na sua superfície vários receptores e quando os receptores ativatórios são ativados de acordo com a ligação com receptores em que se encontra o tumor, ela recebe a mensagem, você tem que matar, então vamos exercer a nossa atividade antitumoral. Mas também ela tem receptores inibitórios, e que faz com que ela não ataque, que ela fique inibida. Então, é esse balanço entre receptores ativatórios e inibitórios que fazem com que ela exerça a sua função. Então, a gente fala que é uma célula pronta para matar. Em relação aos estudos clínicos com célula CAR-NK, que já estão, que já podem estar então, em fase de recrutamento de paciente, a gente pode observar que a maior parte deles acabam sendo contra neoplasias hematológicas, a grande maioria ainda contra o o CD19. Em relação às fontes, a gente vê fontes distintas em que está sendo, em relação a fontes dessas células
NK, e o que a gente pode observar que estudos clínicos que realmente já finalizaram são apenas 2, e eu vou falar para vocês de um deles, especificamente, que é o que a gente já tem publicação e com dados disponíveis. Em relação às fontes, né, a gente tem diversas fontes de células NK em que a gente pode fazer a modificação genética para expressar o CAR e então ser utilizado para uso clínico. Por exemplo, a gente pode usar as células NK provenientes de doadores de sangue periférico e de doadores saudáveis. Ela teria algumas vantagens, porque essa célula NK tem o fenótipo maduro, são células que apresentam boa atividade antitumoral, mas, por outro lado, seria um produto heterogêneo, uma vez que depende de doador para doador, células NK são diferentes de um doador para o outro, e não é um produto facilmente disponível, você teria que fazer com que aquele doador doasse a célula NK para uso. Células NK provenientes de cordão umbilical. A gente tem alguma vantagem, porque a gente já tem um produto disponível, a gente deveria só pegar o cordão umbilical, descongelar, modificar, isolar a célula NK e modificar geneticamente. A gente sabe que a célula de cordão umbilical tem um alto potencial de proliferação, por outro lado, a gente tem um número limitado de célula NK dentro daquela bolsa de cordão umbilical, e com isso a gente também deveria, para se utilizar uma técnica de expansão dessas células. A gente tem células NK provenientes de iPS, essas células sim seriam um produto heterogêneo, mas por outro lado, elas apresentam um fenótipo mais imaturo, baixa expressão de CD16, que como eu disse para vocês, acaba exercendo a função de citotoxicidade mediada por anticorpo, e a cultura é bastante prolongada, às vezes chegando a meses de produção. E células NK provenientes de linhagem celular, essas células, a gente tem a mais evidenciada, a NH92, a grande vantagem, disso, seria que é uma célula em que é um produto homogêneo, você pode congelar e descongelar facilmente, mas a desvantagem é que ela é proveniente de uma linhagem celular de um paciente com linfoma, então, com isso, a gente precisa irradiar essas células antes de infundir no paciente, e, como consequência, a gente vai ter uma baixa persistência dessa célula. Isso também sendo já evidenciado quando o uso clínico. Qual, então, seria a grande vantagem da célula NK proveniente de cordão umbilical? É que é uma fonte facilmente disponível, a gente tem mais de 600 mil unidades de cordões estocadas no mundo, e através de uma técnica de expansão utilizada uma célula feeder, né, uma célula modificada geneticamente em que expressa na sua superfície interleucina 21, essa célula consegue uma taxa de proliferação muito alta. Não vou me ater aqui, porque a Raquel vai dar uma aula mais adiante em que ela vai entrar nesse detalhe de produção. Mas, em relação a essa célula de cordão umbilical expandida, por meio dessa técnica, a gente vê vários estudos no MD Anderson em que está sendo utilizado, então, células de NK provenientes de cordão umbilical para tratamento de diversas doenças, diferentes doenças, e o que a gente pode observar que com essa técnica de expansão de célula NK, a gente tem uma terapêutica viável e segura, considerando que mais de 50 pacientes já foram tratados com células NK expandidas com esse protocolo de manufatura, e, com isso, a gente tem uma forma promissora em se usar a célula NK proveniente de cordão umbilical. A ideia que se teve, então, será que a gente não pode utilizar, então, essa célula NK de cordão umbilical expandida e modificar essa célula para expressar o CAR? Foi essa ideia em que os pesquisadores do MD Anderson tiveram. Então, a gente, na verdade, isolava, fazia a depressão as células NK através de depressão de CD3, CD14 e CD19. Essas células, então, elas eram purificadas, elas eram cultivadas com essa célula apresentadora de antígeno modificado, né, a K562, que seria, então, a nossa célula feeder irradiada, em que na superfície expressava interleucina 21 junto com interleucina 2 exógena. No dia 6, a gente procedia, então, a modificação genética dessas células através de um vetor retroviral.
e assim a gente depois, no dia 14, a gente avaliava a transdução e essa célula então estaria pronta para uso. Essa célula a gente utilizou nos primeiros estudos a modificação genética das células NK com um construto em que ele apresentava então como domínio de ligação extracelular o CD19, como sinalização intracelular o CD28 e o CD3-ita, e a gente colocou também um gene suicida, o Caspase-9, porque seria a primeira vez que a gente usaria uma célula NK CAR modificada geneticamente. A gente não sabia se essa célula poderia ser tóxica ou não, então assim a gente poderia ligar o gene suicida caso fosse necessário. E um detalhe importante, era uma construção de quarta geração em que a gente tinha interleucina 15 para fazer com que essas células pudessem se proliferar. A gente viu que realmente em vivo essas células se proliferavam e a gente conseguia detectar no sangue dos camundongos até dia 68. Teve, sim, uma atividade antitumoral evidenciada em vivo, como a gente pode ver aqui, os camundongos sem a doença, no dia 28, e isso repercutiu numa sobrevida global dos camundongos que foram tratados com essa célula CAR-NK. Baseado nisso, o FDA aprovou com que se iniciasse o primeiro estudo com células CAR-NK provenientes de cordão umbilical contra o CD19 para pacientes com neoplasias B malignas, refratárias ou recidivadas. Então, resumidamente, a gente então isolava as células NK do cordão umbilical. Essas células, então, elas eram transduzidas da mesma forma que eu falei anteriormente para expressar o CAR anti-CD19 e teve 3 doses diferentes de infusão, 3 cortes diferentes, e o paciente, antes da infusão, recebia a quimioterapia e linfodepletora à base de ciclofosfamida e fludarabina. O estudo fase 1 foi, então, publicado ano passado na New England, o qual eu tive o privilégio de ser autora, e que a gente pode ver, então, que com essa técnica nossa de produção, a gente conseguiu uma taxa de transdução muito boa, em torno de 50%, e detalhe que a gente pode ver que bem baixo o índice de célula CAR, que na verdade era T, né? O restinho de linfócito T que sobrou, uma taxa muito baixa. Com essa técnica de expansão, a gente conseguiu uma taxa de mais de 2.000 folds de expansão. Então, com um produto, a gente conseguiria tratar vários pacientes. E 11 pacientes foram tratados com essa célula CAR-NK. 6 com diagnóstico de linfomas de refratários e recidivados, 5 com diagnóstico de LC, considerando que um deles era Richter, pacientes politratados. E um detalhe é que os 2 últimos pacientes, o FDA aprovou com que a gente usasse cordão umbilical em que quase não houvesse match entre o cordão umbilical utilizado e o paciente tratado. Em relação aos efeitos adversos, a gente não observou nenhuma síndrome de liberação de citocinas ou neurotoxicidade, não houve doença do enxerto contra o hospedeiro, nenhum paciente precisou ser internado na UTI em razão de toxicidades a esse tratamento. Em relação à resposta clínica, a gente viu uma taxa de resposta objetiva de 73%, uma taxa de resposta completa de 64%, com essa curva de sobrevida livre de eventos bem bonita, como vocês podem observar. Esse é só um exemplo de um paciente, que foi o paciente número 5, ele tinha diagnóstico de Richter, que a gente sabe que é uma doença muito difícil de ser tratado. Então, vocês podem ver o PET da admissão desse paciente, o PET após 30 dias da infusão das células CAR-NK, mostrando realmente esse efeito antitumoral. Em relação à persistência, a gente conseguiu detectar células CAR-NK até mesmo 1 ano após a infusão, e como visto em tratamento com célula CAR-T, os pacientes que tiveram melhor resposta clínica foram realmente os pacientes com uma melhor expansão dessa célula CAR-NK. Lembrando que até os 2 pacientes que receberam produto sem nenhum match, um cordão, então, que não tinha nenhum match, a gente não viu interferência em relação à persistência dessas células.
E a gente não viu toxicidade, o que realmente se confirma no nosso perfil de citocinas, em que a gente não vê realmente uma liberação de citocinas muito importante. Cabe aqui só lembrar que, inclusive, a interleucina 15 não foi evidenciada no sangue desses pacientes, uma vez que é importante a gente ver isso, uma vez que o nosso construto tinha a presença da interleucina 15. A gente também tem CAR-NK não só contra CD19, aqui eu trago um estudo que eu participei enquanto eu estava no MD Anderson contra o CD123. A gente utilizou 2 CARs diferentes, um humanizado e um murino, em que a gente viu uma ótima taxa de transdução por meio da técnica desenvolvida lá, ou seja, as células NK expressando o CAR, que a gente sabe que também é uma dificuldade em se obter um número adequado e bom de transdução, e a gente conseguiu ver também a atividade antitumoral dessas células CAR-NK contra o CD123, repercutindo numa maior sobrevida desses camundongos e uma maior expansão das células NK. A gente sabe que existem alguns inibidores, né, alguns checkpoints inibitórios em células T, mas também existem em célula NK. E um desses, vamos dizer, checkpoints da célula NK, que faria com que ela atuasse de uma forma um pouco pior, seria o cis. O cis, na verdade, é uma proteína que regula negativamente a ação da interleucina 15 na célula NK. E lembrando que quando a gente modifica a nossa célula CAR-NK, a gente colocou a interleucina 15. Então, uma ideia que uma grande amiga minha lá do MD Anderson teve seria, será que a gente modificasse a célula NK para expressar o CAR e, junto com isso, a gente deletasse esse cis por meio de CRISPR-Cas, será que a gente não poderia ter uma melhor função dessa célula CAR-NK? Então, foi isso que a gente fez, eu ajudei ela enquanto estava no MD Anderson, e a gente conseguiu, de uma forma muito legal, fazer o nocaute do gene CIS, que daria, então, origem à proteína CIS, através do CRISPR-Cas. E a gente conseguiu, então, a gente modificava essa célula NK para expressar o CAR e também deletava, fazia o nocaute do gene CIS, e a gente viu que realmente isso acabava repercutindo numa melhor sobrevida dos camundongos quando tratados com essa célula CAR-NK, junto com a deleção do checkpoint, o CIS, que é um checkpoint de interleucina 15. A gente tem aprovado, agora aqui no Einstein, um projeto em que a gente vai fazer a modificação genética de célula CAR-T, mas também de célula NK, para expressar o receptor antigênico quimérico, buscando novas formas de tratamento de leucemias. Esse projeto já está financiado pelo PRONON e já está em andamento, qual eu tenho grande orgulho de estar junto com uma equipe maravilhosa para me ajudar. Então, em relação às conclusões, as células CAR-T apresentam limitações, apesar do sucesso clínico que a gente vê. As células NK é uma alternativa promissora para modificação genética, para expressar o CAR, e o primeiro estudo clínico em humanos confirma a segurança e eficácia dessas células provenientes de cordão umbilical. Muito obrigada, e eu estou pronta para responder perguntas. Obrigada.